Olá, santo dia a todos. Me chamo Roberto, tenho 41 anos, né? Roberto Mesquita Santos, tenho 41 anos e fui chamado para contar o meu testemunho. Confesso que quando recebi esse convite, né, orei bastante, tremi, porque são as recordações do meu passado, levam a muitas emoções, muitos sentimentos, né? E eu olho para a minha pequenez, as minhas misérias, e diante de toda essa miséria eu não tenho nada para contar, mas eu me alegro para contar os grandes feitos de Deus sobre a minha vida. E eu nasci numa família tradicionalmente católica, em março de 84. Foi uma época que minha mãe quase me perdeu quando tinha 7 meses, por conta de um acidente que meu pai sofreu. E mesmo assim eu resisti, fiquei firme, nasci com 9 meses, minha mãe sempre falou que eu sempre fui um guerreiro desde pequeno. E a minha infância sempre foi marcada com muita graça de Deus. Uma família sólida, uma família cheia de fé, cheia de amor, cheia de união, né? Um lar cheio de alegria. O meu pai sempre um testemunho vivo da fé, do catolicismo, né? Eu acompanhava o meu pai sempre em muitas procissões, como eu tenho recordações maravilhosas, né, das procissões que tinha na Quaresma, da Via Sacra. Meu pai sempre com um terço na mão e um sorriso no lábio, né, abraçando todo mundo, dando a paz do Senhor e de Nossa Senhora, sempre um testemunho lindo. E servia ele lá na comunidade como mestre, né, como ministro, e eu por diversas vezes o acompanhava. E ali foi a minha trajetória na minha infância. Até que chegamos no ano de 99, eu já com 15 anos, já com a primeira comunhão, já com a crisma, né? E na minha primeira comunhão, o Espírito Santo tinha me dado uma grande graça, uma fome, uma sede da palavra, onde eu mergulhei na palavra profundamente. Mas pela idade jovem, né, me surgiram muitas e muitas dúvidas, onde eu fui ao sacerdote tirar vários questionamentos, como tantos, né, às vezes questiona a respeito de imagens no Antigo Testamento, lá, porque farás imagem de ídolo? Mas aí depois eu questionava, mas Jesus mandou fazer as imagens no templo e tantas coisas. Infelizmente, naquela época, na igreja que eu servia, o sacerdote só passou a mão na minha cabeça e falou, você vai entender quando você crescer, precisa questionar tanto não. E aquelas dúvidas ficaram. Né? E onde há dúvida, há o vazio, há a busca. Se você não busca as respostas na igreja, infelizmente, a gente tem a tendência de buscar respostas em outros lugares. E assim foi comigo, né? Naquele ano de 99, eu já estava ali com o coração cheio de dúvidas, cheio de vazio, de tristezas, e eu não sei de onde veio, uma tristeza tão profunda na minha alma, um vazio tão absoluto que a vida tinha, naquele momento ali, perto do final do ano, perdido o sentido da vida, né? Onde era como se eu olhasse para todo ao meu redor e fosse simplesmente uma vida em preto e branco. E aquele desejo de suicídio na minha alma. Só que eu conseguia perceber, mas não tinha o discernimento do que era aquilo. Eu sentia que não era um pensamento que brotava da minha mente. Eu sentia que era como se alguém sussurrasse na minha mente continuamente. Você não presta, você não faz nada certo, você não tem valor, se mata, para que continuar vivendo? Um bombardeio de pensamentos assim durante 24 horas por dia. E ali, naquele inteirinho do ano de 99, fomos passar a família no Natal, na praia, e eu tinha afirmado esse pensamento na minha mente, não vou mais viver, não presta viver, eu vou me matar. E aí, bem na hora da Santa Ceia, eu estava pela praia, onde estava super deserta, naquele horário da ceia, do banquete de Natal, e eu entrei no mar, nadei até não aguentar mais, afundei, aquela sensação de afogamento e apagou tudo. Né? Ali eu tenho convicção que eu era para ter morrido. Pela minha escolha, pela minha decisão de me suicidar, era para mim ter morrido. Ali eu tinha escrito a minha história, a decisão foi essa. Mas Deus, na sua misericórdia, ele tinha uma outra história para mim e enviou, naquele momento, um anjo do céu para me resgatar no mar. E o anjo parecia uma imagem bem nítida e ele me falava bem claro para mim
falava o seguinte: o Senhor manda te dizer que tu não morrerá, mas viverá para minha glória. E tu não vai lembrar dessa mensagem até o dia que o Senhor marcou um encontro pessoal contigo. Eu acordei na areia do mar naquela noite, e realmente a mensagem que o anjo havia passado, eu não lembrava. Mas aquele desejo de suicídio, aquela tristeza, tinha saído do meu coração. Já não tinha mais o motivo. E aí, logo à frente, o demônio furioso, porque não conseguiu me matar no mar, enviou um monte de jovens ali na praia para pedir um dinheiro, isso, aquilo, mas era tudo pretexto. Me bateram bastante. Aí eu fiquei em coma, fui parar no hospital, né, e acordei, não lembro quanto tempo fiquei ali no hospital, mas aí eu acordei daquele coma, e o meu pai de joelhos, eu voltando aos poucos e ouvindo a oração do meu pai de joelhos, com o texto na mão, dizendo: Nossa Senhora, Senhor, não leva o meu filho, o teu filho que tu confiou na minha mão, mas leve a mim, deixe ele. Se eu pequei contra ti, perdoa, e se ele pecou, perdoa, mas dá uma nova chance. E eu abri os olhos ali, vi o meu pai com um terço de joelho no chão e lágrimas nos olhos. E ali eu decidi, falei: não, eu vou buscar um sentido da vida, eu vou fazer alguma coisa, não vou continuar da forma que eu estou. E aquele momento para mim foi muito marcante, no ano de 2000. Porém, eu ainda caminhei errante no mundo durante 13 anos. 13 anos sem buscar as coisas do Senhor, me afastei da igreja, comecei a buscar várias outras coisas, corrida, maratona, exercícios, enfim, vários outros prazeres. Mas a verdade foi que nenhum dos prazeres, balada, festa, farra, noitadas e bebedeiras e tantas coisas na qual eu decidi, que eu escolhi, nenhuma preenchia aquele vazio da minha alma, só aumentava. A sede não era saciada, não era saciada. E eu falo para cada um de vocês que agora estão assistindo, né, que porventura estão aí com algum desejo de... Não olhe para as coisas do mundo, a solução é Deus. É só Deus que pode preencher. E passaram-se os anos, e Deus foi manifestando, trazendo pessoas para passar mensagem para mim, e eu não queria saber, porque eu tinha me fechado tanto para a fé, que eu cheguei ao descrédito. Praticamente eu me dizia ateu, porque eu não acreditava mais em Deus, eu não acreditava mais na igreja, eu não acreditava mais no ser humano, não acreditava em nada. E era uma vida que, por mais que havia o sorriso largo no lábio, as pessoas que me olhavam falavam: tá muito bem, por dentro a minha batalha era muito acirrada, a minha batalha do espírito era muito grande. E a tristeza, eu ficava lutando continuamente contra a tristeza, me agarrando nos esportes, me agarrando em várias coisas, mas eu não estava me apoiando no que era verdadeiro. E por causa disso, eu lembro de um testemunho, quando eu fui pedir uma moça em namoro, eu cheguei lá na casa dela, pedi, saí, eram umas 10 horas da noite. E aí eu vou contar um testemunho que é espiritual. Quando eu saí da rua, a rua totalmente vazia, por volta das 10 horas da noite, uma voz me falou: não é essa mulher que eu escolhi para você. E eu olhei para trás, olhei para todos os lados, não vi ninguém, e aquele pensamento incrédulo, né? Oxe, deve ser coisa da minha cabeça. Dei mais alguns passos adiante, e de novo a voz me falou, só que falou diferente, falou bem forte, me deu discernimento que era o Altíssimo falando comigo. E ele falava: não é a mulher que eu escolhi para você. Mesmo com todo esse discernimento, eu estava tão profundo na incredulidade, na rebeldia de coração, que mesmo tendo discernimento que era o autismo, eu simplesmente falei para ele: vamos ver no que dá. Naquele relacionamento fiquei 7 anos, por 7 anos tive momentos bons, mas muitos momentos de pecado, muitos momentos de tristeza. E passaram-se o tempo, terminamos, e no dia após terminar, após um ano que terminou, no dia 10 de março de 2013, exatamente 10 de março de 2013, eu de novo, do mesmo jeito que estava lá na praia, aquele vazio profundo na alma, e eu decidido acabar com a vida. Mas eu fiz algo diferente. Eu me ajoelhei no quarto, em desespero,
rasguei o meu coração e falei a Deus: se o Senhor realmente existe, fala comigo. E quem sou eu? Pecador? Eu sou indigno. Mas o Senhor, como o anjo tinha dito, ele havia marcado o encontro comigo. E foi naquela madrugada, quando eu terminei de falar, o Senhor inundou o quarto com a presença dele. Parecia que eu estava como que dentro de uma fornalha, e o meu coração parecia que tinha sido arrancado do peito, como uma brasa de fogo ele ardia. E o Senhor ali, a luz apagada, 2 horas da manhã, o Senhor falou comigo de 2 formas diferentes ao mesmo tempo. A primeira foi através de uma visão tão nítida como olhar uma árvore à luz do meio-dia. E a visão era de uma árvore e a folha caindo, e o Senhor começou a falar audivelmente ao meu ouvido, falando: nem sequer uma folha cai sem a minha permissão. E hoje eu te chamo para a minha presença para nunca mais sair dela. E ali, aquele momento que foi um momento tremendo, onde eu não conseguia conter as lágrimas, onde ali eu estava, além de rasgado, eu estava derramado na presença de Deus. Com a presença dele ali só me vinham lágrimas. O telefone tocou e uma amiga minha, que eu já vi, essa amiga minha, eu tinha conhecido pela internet, em site de relacionamento, mas não de namoro, ela só queria amiga, amizade e tal, e a gente conversava, ela tentava me evangelizar. E como eu não queria saber de Deus, né, a gente brigava às vezes, eu ficava algumas semanas sem falar com ela, e ela estava já umas 3 semanas sem falar comigo, e naquela madrugada, né, após esse momento com o Senhor, a presença dele envolvendo o quarto, o telefone tocou, e eu no automático atendi, e era ela católica, carismática, pegou e falou: eu estava aqui rezando o terço, e o Espírito Santo mandou te ligar, e através dela, pelo dom espiritual de revelação, Deus foi revelando coisas que só tinha no meu coração. Aquele monte de dúvida, um monte de pergunta que eu tinha, Deus veio responder através dela, boa parte. Quando ela desligou, eu simplesmente falei: Senhor, eis aqui o teu servo, faça de mim a tua vontade. E o Senhor, permanecendo naquele momento, ele me revelou coisas grandiosas, que levaria muito tempo para mim poder falar, porque quando Deus se move e se revela, como eu posso explicar de maneira clara a todos? Pelo menos para mim, quando Deus dá uma mensagem, é como se viesse um pacote de informação compactado, batesse no coração e explodisse de tantas informações, mas para quem recebe, é nítido, você tem o discernimento do que Deus está revelando. E o Senhor começou a me revelar coisas desde a minha infância, pela visão dele como quem olha pelo plano espiritual entre anjos e demônios. E a guerra que a gente vive, nós não vemos, mas ela é tão acirrada, se eu for traduzir para que todos compreendam, é que nem aqueles filmes épicos entre anjos e demônios, 300, aqueles que tem de gladiadores, né? É uma guerra assim, é muito grande mesmo. Por isso que nós que somos espirituais devemos se manter firmes, porque, como diz a palavra de Deus, o demônio está ao nosso derredor, rondando, buscando a quem possa tragar, como um leão, né, que ruge, tentando roubar, matar e destruir as nossas almas. E naquela madrugada, um pouco antes das 7 horas da manhã, antes do Senhor deixar aquele momento, o Senhor me revelou a direção do caminho que ele desejava para mim pelos propósitos dele. E ele apontava, falava: filho, por um tempo, por causa de almas, você vai caminhar aqui. Ele me deu o endereço da igreja, era uma igreja protestante, ele me mandou para lá, por causa de almas. Mas naquela madrugada mesmo, o Senhor imediatamente falou: mas quando chegar o tempo, tu vai servir na minha casa, e me mostrava a igreja católica apostólica romana. E eu fui lá onde o Senhor mandou, porque, enfim, eu estava saindo de um completo vazio. E quem sai do vazio quer ser preenchido. E eu peguei, fui, comecei a caminhar no protestantismo, mergulhar na palavra, ler, só que todos os dias eu orava: Senhor, me conduz pela verdade da tua vontade e me conduz pela tua palavra. E eu falava assim: coloca a sua mão tão forte comigo, sobre mim, como era sobre o profeta Ezequiel, para fazer cumprir a sua vontade sobre a minha vida. E naquele inteirinho, caminhando ali,
comecei em vigília, comecei em monte, comecei em tudo que o protestante oferece, eu ia. Em igrejas que eu passava, eu ouvia falar o nome de Jesus Cristo, entrava dentro. E o Senhor, por várias ações, trazia pessoas para profetizar na minha vida. Às vezes eu perguntava no pensamento, Deus trazia um estranho para responder aquelas perguntas, mas muitas das vezes o Senhor revelava para mim sonhos. O Senhor sempre foi muito forte em revelar coisas em sonhos. E naquele tempo, eu comecei a caminhar ali. Durante os 5 primeiros meses, o Senhor começou a revelar o casamento. A primeira revelação do casamento foi em sonho, e eu via um altar, a coisa mais linda, né? E não via padre, não via pastor, não via ninguém. E chegava eu com a noiva ali, perto do altar, né? E ele não deixava eu olhar para o lado, e ele falava do alto: eis que hoje eu vos selo, marido e mulher, porque desde o começo do mundo vos sonhei assim. Aí quando ele selava, ele abençoava, ele permitia olhar. E era aquela moça que Deus usou na madrugada para passar a mensagem para mim, né? E naquela época dessa revelação, para que todos venham entender, eu já estava mergulhado no protestantismo, né? Com meias verdades e muitas mentiras, né? Por causa, enfim, de tudo que eles atacam o catolicismo. E havia permitido entrar no meu coração uma coisa que é uma raiz venenosa, que é a religiosidade. E a religiosidade entrou no meu coração onde eu tinha toda aquela coisa do protestantismo, e quando Deus revelou isso para mim, né, eu até estremeço em lembrar desse testemunho, porque quando ele me revelou esse sonho, eu me acordei após ver que era a mesma mulher, pulei da cama e no pensamento eu falei para Deus o seguinte, até peço perdão, falei: Senhor, o Senhor vai querer que eu case com uma idólatra? Falei desta forma. Só que o Espírito Santo o Senhor decidiu mover em mim de uma forma além do natural, de forma extraordinária, de forma sobrenatural. E naquele momento que eu disse isso, o Senhor me pegou parecendo um pano de chão, como quem torce, e ele começou a me torcer e eu caí no chão, não consciente, mas eu não podia gritar, como se tivesse sido selado os meus lábios, as lágrimas rolando com a dor, e o Senhor falando para mim ao coração, falando idolatria. E quando você idolatrava os prazeres da carne, idolatrava o mundo, e começou a mostrar, passar uma visão na minha frente naquele momento, mostrando vários tipos de idolatria. E marido que idolatra mulher, mãe que idolatra filho, pessoas que idolatram o próprio corpo, tudo aquilo que colocarmos em primeiro lugar na nossa vida acima de Deus, isso é idolatria. E o Senhor naquele momento falava para mim: hoje eu te ensino todas as formas de idolatria para ensinar o meu povo. Aí ele me soltou daquele momento, eu fui pedindo perdão, peço perdão até hoje, desta ofensa, mas naquele espremer do Senhor eu compreendi. Eu compreendi primeiro, quem manda é Ele, quem manda é o Senhor. Segunda coisa que eu compreendi, né, que os planos dele são maiores e os sonhos dele infinitamente maior do que os nossos. E eu também compreendi que ele nunca quer o mal para os seus filhos, ele quer o bem. Mesmo o pai que ama corrige os filhos. E naquele momento ele estava corrigindo o quê? Um filho rebelde, um filho de coração duro. E quantas vezes nós não somos assim diante do Senhor, coração duro? Eu sei que eu tinha sofrido muito em vários relacionamentos, tanto por minha culpa quanto por traições de outras pessoas. Eu traí, eu era traído, né? Porque eu não tinha os princípios firmes que Deus manda a gente ter, da fidelidade, da verdade e tantos outros, né? Porque quando a gente está longe do verdadeiro amor, como vamos amar verdadeiramente? É impossível. E aí, por causa desses montes de decepção, depois da primeira revelação, e já na sequência essa segunda, do pano de chão, na mão do Senhor, eu pedi mais confirmações. E foram 3, 4, 5, 7 confirmações eu pedi. A minha esposa até brinca hoje comigo, fala que eu sou quase que nem Tomé, né? Se falta Deus descer do trono para que eu caminhe. Mas por quê? Deus que sonda o íntimo do coração, ele sabia que eu não tentava a Deus, não, longe de mim.
Deus sabia que eu tinha que ter 100% de convicção, porque eu sabia que o casamento, ao contrário do que o mundo hoje prega, hoje o mundo prega um relacionamento que é descartável, um relacionamento que tudo pode trocar. Mas eu sabia, pela criação que eu tive, um lar sólido, pela criação do meu pai na Igreja Católica, que o casamento era até que a morte o separasse. E eu sabia que aquilo era sério. E aí, na 7ª revelação, eu ajoelhei e pedi algo que não foi tentando o Senhor, entendam, mas era para ter 100% de convicção, que nem a confirmação de Gideão. Eu falei, Senhor, se realmente é essa mulher, e o Senhor já sabia que eu ia pedir tal coisa, que o Senhor dê para ela um vestido de noiva até daqui uma semana, que eu caso até dezembro. Era outubro de 2013, eu estava desempregado, ela também, os dois sem condição financeira, e eu naquele momento pedindo uma confirmação para Deus que se Ele quisesse realmente mandar um vestido de noiva, né, eu pedi 2 ainda, e aí... tipo assim, quem vê parece, esse não queria casar de jeito nenhum, né? Ainda bem que Deus queria. Mas passaram-se alguns dias, a minha hoje esposa me ligou chorando entre lágrimas, você não vai acreditar, eu ganhei 2 vestidos de noivo. Eu caí de joelho, comecei a chorar e falei para ela, manda os documentos que vamos casar até dezembro. Ela, mas como, sem dinheiro? Eu já estava tão certo da vontade de Deus e eu estava saindo de um vazio, um ateísmo, uma negação tão grande, vendo uma manifestação de Deus tão sobrenatural, que entrou no meu coração uma fé tão forte que eu falei, bem, se Deus quer, Ele é o dono da prata, do ouro, Ele vai mover céus e terras conforme a vontade dEle, nem que tenhamos que fazer uma festa simples, mas é desejo dEle que casamos. Eu não conhecia a família da noiva, eu não conhecia nada, simplesmente Deus mandou. E eu sabia que Ele não errava. As escolhas que eu fiz até hoje, eu sempre errei. Mas eu decidi, naquele dia, 10 de março de 2013, eu fiz um comprometimento com Deus. Eu falei, Senhor, daqui para trás, eu escolhi. Daqui para frente, o Senhor escolherá cada passo que eu irei dar. E aí, o Senhor começou a mover, ela mandou o documento, eu cheguei lá no cartório, olha, eu preciso casar em dezembro, a moça só tem um dia. Eu falei, é esse dia mesmo. Aí ela falou, é tanto. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí ela falou, bem, ó, aqui é o atestado de pobreza. Aí foi para o atestado de pobreza. Aí quando eu marquei o cartório, Deus começou a mover, trazer pessoas que eu não conhecia, falando assim, ó, o Espírito Santo mandou te abençoar com enfeite, o Espírito Santo mandou te abençoar com a filmagem, com a foto, e assim foi. Aí depois Deus começou a mover o coração de pessoas da família e tudo, né? E como eu estava como protestante, nós casamos em dezembro no cartório e no protestantismo. E em sonho, o Senhor falava para mim, peço o que tu quiseres, né, do casamento. Eu sou meio ousado, assim, quando... em fé, né? E eu sempre tive sonho de festa grande, com bastante pessoas. E aí eu fazendo a lista com a noiva, por telefone, aqui em Fortaleza, lá em São Paulo, e aí ela falou, só vamos chamar o pessoal da sua família, seus irmãos, isso, aquilo, já são bastante gente. Falei, não, Deus falou para mim pedir o que eu quero uma festa aí com umas 300 pessoas. Ela, você tá doido? Eu falei, é um desejo do meu coração. A gente fez, né? Não sei exatamente quantas pessoas foram, mas foram muitas pessoas. Foi realizado na chácara do meu pai, né? E tem tudo documentado. Até porque, né, como eu praticamente, Deus me tirou do ateísmo, muitas das coisas que eu conto aqui, que eu conto o testemunho, Deus fez eu documentar várias coisas, registrou várias coisas, porque Deus traz muitas pessoas que não creem como eu não crio. E muitos pedem provas, né? E as provas estão ali, porque tudo que Deus opera nas nossas vidas é perfeito. E nunca é pela metade, é sempre completo. Né? Pelo contrário, é sempre, ele superabunda, ele vai além do que a gente deseja, do que a gente sonha, do que a gente almeja. E ali, né, nesse inteirinho de casamento, antes do cartório, aí eu fui... Deus providenciou, nem lembro de onde veio aquela passagem de avião, mas Deus providenciou a passagem de avião para vir aqui para Fortaleza. Aí eu ia vir, ia conhecer a minha sogra,
conhecer os parentes, ela já organizou um chá de panela, que eu ia ficar poucos dias, né? Não lembro se foi 10 ou 15 dias, e já ia levar para o casamento. Foi uma coisa assim muito rápida, né? Deus tinha uma certa urgência. E aí eu vim, conheci a minha sogra é separada do meu sogro, né? Conheci, aí fomos, casamos, só que quando eu estava no avião, eu estava lá com a Bíblia na mão, lendo, justamente ali estava em Romanos 8, né? Quem nos separará do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura nos pode separar do amor de Cristo, né? Eu estava lendo essa passagem e o Espírito Santo fez uma pergunta no meu coração. Sabe por que 2 vestidos de noiva? Ele me perguntou. Eu fechei a Bíblia, comecei a chorar porque eu pensava no meu coração, não, eu tinha pedido um e Deus tinha dado 2 vestidos, foi isso, o testemunho. E aí eu falei, não, Senhor, perdão, o Senhor estava bravo comigo. E o Senhor falou, não, meu filho, é porque eu desejo que tu case no catolicismo. Então era um vestido para o protestantismo e outro no catolicismo. E aí eu contei todas essas coisas, sempre meio de muitas brigas, porque eu estava no protestantismo e ela no catolicismo. Então a gente vivia brigando, a gente casou em meio de briga. Né? Foi um casamento conturbado porque os dois queriam obedecer à vontade de Deus, mas ao mesmo tempo, tanto eu quanto ela não entendíamos a grandeza do querer de Deus. Pela nossa carne, nós não desejávamos, mas pelo nosso espírito, o nosso sim já tinha sido dado. E aí a gente brigava muito, foi um casamento assim no cartório, lá no protestantismo entre briga, no catolicismo também, né? Foi em março, dia 6 de março, aqui em Fortaleza. Deus também moveu uma grandiosidade, casamos aqui. Também tudo documentado, tudo muito bonito, né? E eu lembro que eu chorava tanto, eu falava, mas Senhor, eu não mereço nada disso, Senhor. Como o Senhor está dando tantas coisas para mim, tão pecador, por quê? Até hoje, às vezes, eu pergunto por quê, né? Mas hoje, eu, mais tranquilo, vejo que é para testemunhar essa grandeza. Quantas pessoas hoje não sonham com o prometido de Deus? Ou melhor, quantas pessoas, homens, mulheres, assim como eu, não se perdem no meio do caminho da fé pelas carências do mundo, pela carência da carne, por não saber esperar o tempo de Deus. Porque eu aqui, depois de ter vivido tudo isso até esse momento, eu parava e pensava, eu poderia ter poupado tanto sofrimento se eu não tivesse saído da casa do Senhor, se eu não tivesse saído dos caminhos do Senhor. E hoje o que eu aconselho para cada um de vocês é assim como eu fiz ali, 7 confirmação, orem, peçam confirmação, aguardem no Senhor, porque a promessa dele está guardada para cada um. Para cada um ele tem um plano lindo, um plano especial. Não vivam, não se entreguem a relacionamentos mundanos, não se entreguem pelas concupiscências da carne, as impurezas, tudo isso é ilusão, tudo isso é sofrimento. Eu falo principalmente para os jovens e tantas pessoas que estão aí nessa ansiedade de encontrar a cara à metade, né? Aguardem no Senhor pacientemente. Eu não aguardei, sofri muito e carrego muitas feridas por conta disso. Após este momento do casamento, né, no catolicismo, fomos morar lá em São Paulo, moramos lá por cerca de 10 anos, ficamos por lá. Mas foi um período muito difícil para minha esposa, porque eu tinha tido um encontro com Deus, só que um encontro na qual eu era imaturo ainda espiritualmente, eu não entendia o ministério do matrimônio, a responsabilidade, as obrigações e tantas coisas que devemos honrar em primeiro lugar o matrimônio, a família. E ali eu me entreguei ao primeiro amor, subindo o monte, descendo o monte, por tantos dias, tantos momentos, tantas madrugadas, deixando a minha amada esposa sozinha em casa. E ela ali, que não conhecia ninguém em São Paulo, não tinha ninguém para ampará-la, ninguém para cuidar dela por tantas vezes. E ela, depois de um certo tempo, ela também se viu numa luta acirrada contra a síndrome do pânico, né? E foi um milagre, ela venceu a síndrome do pânico, um outro sinal de Deus para mim, que tinha entrado em religiosidade e cegado
diante da religiosidade. E eu atacava ela no catolicismo e eu falava assim para ela, uma vez eu lembro que eu usei, o demônio usando os meus lábios me fez blasfemar contra Nossa Senhora, a mãezinha, que hoje eu carrego no peito, né? Mas eu falei para ela, se você é tão devota de Nossa Senhora e realmente você fala que ela pode realizar milagre, por que não clama ela para sair do pânico, né? Eu joguei isso na cara dela. E ela se levantou com firmeza, com um olhar diferente. E na hora que ela falou, meu coração ardeu. E ela falou, a partir de hoje, Nossa Senhora derruba as correntes do pânico na minha vida. E foi exatamente isso. A partir daquele dia em diante, minha esposa se levantou, começou a ir para a Santa Missa, começou a dirigir, começou a sair sozinha, fazer as coisas. A gente já tinha as crianças, né? E ali foi uma prova, um tapa na cara. Outro tapa na cara também foi uma vez que eu estava para ir no monte, aí a minha esposa, ei, você não acredita em Nossa Senhora? Mas eu estava rezando o texto e ela falou que vai trazer uma irmãzinha protestante para falar dela para você no monte. E eu fui lá para o monte, cheguei, estava chegando uma mulher da congregação, falou que Nossa Senhora tinha aparecido para ela e começou a contar várias coisas lindas, vários testemunhos que Nossa Senhora tinha feito na vida dessa irmãzinha, né? E Deus foi dando sinais no caminho. A minha vida com a minha esposa, né, de 2013 para cá, é rodeado de sinais extraordinários, como, por exemplo, os filhos. Não poderia deixar de falar dos nossos pequenos, né? Grande bênção e grande revelação de Deus. A minha esposa, antes dela engravidar da primeira filha, o Senhor deu um sonho a ela, revelando a menina, e falava, olha essa menina, como você chamará ela? Aí a minha esposa tinha vontade de colocar o nome Eloá. Aí ela falava, chamaria Eloá, e Deus falava para ela, não, essa minha princesa se chamará Sara. E aí ela acordou, contou para mim, algumas semanas depois Deus me deu uma sequência, 2 sonhos. No primeiro sonho, Deus me mostrava a Sara maiorzinha e um pequeno engatinhando, e Deus apontava e falava, este chamará Caleb. E aí depois, passou um tempo, outro sonho, eu estava num lugar lindo, cheio de paz, de amor, eu senti que ali era o céu, era algo muito especial. E eu embaixo como de uma árvore, chegava uma menininha, a coisa mais linda, e triscava no meu rosto. E o Senhor falava para mim, esta, minha filha, eu não permitirei ver a corrupção do mundo. E quando ele falava isso, antes de acordar, me passava ao coração a ordem que as coisas aconteceriam. Ele falava, primeiro nascerá Sara, depois será um aborto espontâneo, e depois nascerá o Caleb. Exatamente como Deus revelou, antes da primeira gravidez, exatamente aconteceu na minha vida, né? E Deus foi fazendo essas coisas para afirmar a minha fé e para que eu visse que Ele é o bom pastor, que as suas ovelhas conhecem a sua voz, né? E Ele conhece as suas ovelhas. Cada um de nós conhece a voz do bom pastor. Podemos estar perdido, podemos estar longe, podemos estar onde for, mas o bom pastor está sempre nos chamando. E ali foi sendo confirmado, foi passando o tempo, e aí chegou um dia, eu estava em oração na madrugada, o Senhor começou a me formar a respeito do catolicismo. Ele, nas orações, ele me acordava e falava, vai estudar os corpos incorruptos. Eu não sabia nem o que era isso. Aí eu ia lá, eu pesquisava e fui, falei, nossa, isso só tem na Igreja Católica. Aí depois passava um tempo, ele, vai pesquisar os milagres eucarísticos, só tem na Igreja Católica. Né? E ali, aquilo foi me despertando para um novo de Deus. Aquilo foi de novo Deus resgatando. E aí até que chegou uma madrugada, eu estava de joelhos, o Senhor me recordou 100% o dia 10 de março de 2013, novamente, ele falava, chegou o tempo de servir na minha casa. E apontou uma igreja chamada Santo Antônio, lá perto de casa, em São Paulo. E eu lembro que como aquele filho, aquela parábola do filho que é chamado para servir o pai, e o filho fala, não, eu não vou, né, não aguento mais. E o outro que fala que ia, não foi. Mas quem falou que não ia, acabou indo, mesmo sem querer estar lá. E eu estava assim, eu fui na igreja católica com aquele coração fechado, aquele coração de pedra ainda, com um monte de questionamento, mas eu sabia quem que tinha me mandado ir lá. Aí eu entrei pela porta lateral, já me pus ali no cantinho do sacrário, me ajoelhei, comecei a chorar, e
E no pensamento eu fiquei conversando com Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui, mas o Senhor mandou, eu estou. Na hora que eu falei isso no pensamento, eu senti alguém me abraçando. Um abraço carnal, físico, senti. E para mim eu nem abri o olho, porque no protestantismo essas coisas eram normal, né? As pessoas chegavam, abraçavam, acolhiam, nesses momentos que a pessoa estava chorando. E eu fiquei ali um bom tempo. Perdi a noção de tempo e espaço naquela Santa Missa. Perto da consagração, eu decidi abrir os olhos. E continuava aquele abraço forte, e o coração estava como uma brasa. E quando eu abri o olho e olhei para o lado, não era ninguém. Ninguém invisível, era o Cristo. E quando eu olhei, sabe quando você sente alguém te apertando um pouco mais, assim, dando aquele aperto? Eu senti esse aperto, e eu senti o Senhor falar ao meu ouvido, vem, eu te esperei tanto tempo. E nessa hora, estava consagrando a Santa Eucaristia. E aí, eu entendi que ali é verdadeiramente o corpo, verdadeiramente o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali eu entendi que aqui é o meu lugar. Naquele dia, eu entendi que a igreja que tem a sucessão apostólica é a que estamos, a Igreja Católica. Foi dissipado do meu coração toda e qualquer dúvida, todo e qualquer resquício de dúvida. Vocês que duvidam, vocês que às vezes questionam sobre a verdadeira fé, o verdadeiro lugar, é difícil caminhar pelo intelecto, mas pela igreja você vai pelo intelecto, estudando a patrística, estudando os documentos, estudando vários testemunhos, você vai encontrar Cristo através disso. Mas também tem que abrir o coração. Como eu fiz no dia 10 de março, que para mim é marcante aquele ano, ali foi um momento de decisão, porque eu rasguei o coração. No momento que a gente rasga o coração, o Senhor se apresenta para nós, seja através de um abraço de um irmão, seja através de uma revelação direta do Espírito Santo, seja através de Ele mover a nossa vida em direção a Ele, mas Ele está sempre se revelando, temos que estar atentos. E após isso, numa Santa Missa, numa consagração, lá em São Paulo, o Senhor me chamou também para o ministério da Eucaristia, da Palavra, né? Onde lá em São Paulo eu fui investido, servia lá, e no ano de 2023, na metade de 2023, o Espírito Santo, eu lá trabalhando, e o Espírito Santo falou, é tempo de ir para Fortaleza, dezembro. Ele me deu essa ordem. E eu falava, mas como, Senhor? O Senhor revelou a empresa, revelou tudo na minha vida, porque depois que eu casei, ali eu comecei a perguntar, e agora, Senhor? Eu sou formado em Educação Física, volto para dar aula, volto para exercer esse trabalho, porque agora eu estou casado, ou o que o Senhor quer de mim? Porque até então eu nunca tinha perguntado para o Senhor a trajetória do querer dele, o sonho dele. O meu desejo daquele dia que eu tive o encontro com Deus era anunciar o amor de Deus, era falar das coisas lindas que Jesus opera, que tudo isso que eu estava vivendo. E aí, em sonho, depois de casado, o Senhor me revelava a empresa. Ele falava que queria que eu fosse marceneiro. E eu falava, mas Senhor, no sonho ele dava essa liberdade, mas Senhor, eu não sei nem como monta um caixote. E o Senhor pegava e falava para mim, Noé não sabia fazer a arca. E o sentimento que passava no meu coração era como se ele batesse no meu rosto, bobinho, eu vou te ensinar. E assim foi. Eu acordei do sonho, no outro dia eu já abri o CNPJ, sou marceneiro. Abracei a fé, a palavra de Deus, né? Porque daquele dia em diante eu estava baseado na ordem que Deus dava. E fui ser marceneiro. 10 anos sendo marceneiro lá em São Paulo. Deus trouxe muitos clientes, Deus começou a abençoar. E ali eu já, depois de 10 anos, já sabia fazer tudo que Deus já tinha ensinado. E a forma dele ensinar comigo era muito engraçada. Os primeiros clientes chegavam, eu falava, vixe, Senhor, ele quer um guarda-roupa, como é que eu faço? Aí ele me dava uma visão, como se eu olhasse um mestre fazendo ali, um professor fazendo as atividades, e depois falava, só copia o que você viu, faz como eu fiz. E eu fazia. E assim eu fui aprendendo. E eu falava, agora que a empresa está começando a andar, agora que as coisas estão começando a se ajeitar, o Senhor está mandando ir para Fortaleza? Mas eu não duvidei, eu simplesmente falei, Senhor, tu sabes, se tu me pedires a vida, eu a darei. Aí eu comuniquei a minha esposa, ela soltou fogos, vamos para Fortaleza, 10 anos orando, pedindo. E aí
eu não parei para pensar nas lutas, eu não parei para pensar nas dificuldades, eu simplesmente abracei a fé, abracei a palavra, a obediência. E eu falei, encerrei os clientes, tinha 2 clientes de apartamento inteiro já aguardando, eu não peguei, fui cancelando um monte de cliente, fiquei só com 2, tive muitos contratempos. Em 7 de setembro foi outro dia marcante, um dia difícil, um dia de dor, mas um dia também de amor, um dia de encontro. Eu estava lá na chácara do meu pai, finalizando uma mesa que eu queria presentear eles, uma mesa de madeira rústica, e eu lá correndo, meu pai mandou fazer uma poda de uma mangueira alta que tinha lá, o pessoal fazendo uma poda e foram me chamar para ajudar. Aí ninguém queria subir na árvore, mas tinha que cortar porque o galho era muito grande e estava em cima da casa, não dava para cortar do jeito certo, de pedaço em pedaço, então tivemos que amarrar todo aquele galho e tinha que cortar e puxar, cortar aos poucos para ele se romper. E foi fazendo isso. Eu subi na árvore para poder bater o machado, aí estralou o galho, eu descia, puxava a corda com o pessoal e nada, bati 3 vezes. Na terceira vez, quando estralou o galho se partiu e veio com tudo para cima de mim como um pêndulo, né? Eu estava a uns 5 metros de altura, mais ou menos 4, 5 metros. O galho bateu na escada e eu fui arremessado da escada no chão. Ao cair, eu já senti a coluna, né? Já fiquei ali, queriam me mexer. Eu falei, não, chama o médico, chama o SAMU, me deixa quietinho. Aí chegou minha esposa tentando conter. Amor, no que eu posso te ajudar. Uma santa na minha vida, né? Aí eu só falei para ela em meia dor, quase sem fôlego, falei, pega o terço e vamos oferecer pelas dores do mundo. E ali a gente começou a rezar os mistérios dolorosos, e no terceiro mistério doloroso, né, justamente da coroa, aí estava ali na segunda Ave Maria, eu senti muito forte na minha alma, pegou de novo como uma brasa de fogo, e eu senti a presença de Nossa Senhora das Graças, e eu senti ela pondo a mão nas minhas costas. Quando eu senti ela tocar as minhas costas, eu senti como se fosse uma bolsa de água quente, esquentou muito aquela região, e a dor que estava assim a 1000% reduziu, ficou aceitável, né? Ficou mais controlável. E aí, para testificar que era Deus, a minha esposa parou, milésimo de segundos, quando eu tive esse sentimento, a minha esposa parou o terço e falou, amor, Deus está me dando aqui a visão de Nossa Senhora das Graças, ajoelhando atrás de você como quem suplica ao céu e pondo a mão nas suas costas. E ali foi um encontro para mim com Nossa Senhora, com a mãezinha que nunca nos desamparou, nunca nos deixou. Eu sei que ela sempre me acompanhou em toda a minha vida. Mas naquele momento ali eu me abri totalmente para Nossa Senhora, né? Ali, digamos que eu me permiti ser adotado por ela. Esse foi um tempo marcante, porque setembro eu estava ali com 2 clientes grandes, eu estava com uma mudança de casa inteira, onde ia trazer a marcenaria para cá, e a gente sem saber como ia fazer, e Deus sempre trabalha na gente, em mim, minha esposa, muitas das vezes, a nossa fé, em situações com poucas reservas financeiras, né? Porque a fé é o que a gente não vê, mas a certeza do que espera. E a gente sabe quando Deus fala com a gente. E a gente começou a orar, Senhor, como vai ser, como que vai se dar? A gente não tem dinheiro para uma mudança desse porte. Aí eu comecei a fazer a minha parte, peguei o caderno, comecei a pesquisar os valores, tudo, né? E aí a gente pedindo instrução de Deus. Aí tínhamos ali uma Kombi e um carro, um Palio. E aí o Senhor mandou vender o Palio e trazer a Kombi. E ele moveu tudo, ele preparou tudo de uma forma assim, essa mudança ele preparou de forma extraordinária. Ele cuidou do caminhão, ele cuidou de todo o transporte de vinda, ele cuidou do pessoal que foi me ajudar lá para empacotar tudo, que foram muita coisa, foi uma carretona assim, acho que devia ter mais de 8 metros a carreta, lotada, encheu a carreta. Trouxe muitas coisas, né? Mais parte da marcenaria do que da casa em si. E eu estava ali. Setembro, lesionei a coluna, foi uma grande graça. Quando a médica foi me dar o laudo dessa queda, ela pegou e falou, você tem muita sorte. Aí eu falei, sorte não, é Deus.
Aí ela falou, explicou várias coisas de formas técnicas e ela falou o seguinte: houve uma lesão em 3 vértebras da sua coluna, aonde houve fratura por esmagamento por causa da compressão da queda, e se chegasse a 50% de esmagamento, você entraria em cirurgia e provavelmente com sequela. Mas eu digo que ela falou, eu digo que você tem sorte porque a gente calculando ficou 49,9% para entrar em cirurgia. E aí, graças a Nossa Senhora das Graças, a intercessão dela diante de Jesus, o milagre foi operado, porque a dor que eu estava sentindo com certeza tinha dado para mais de 70%, 80%. Mas foi revertido pela mão de Nossa Senhora, a intercessão dela, e ali é um milagre. Só que eu estava naquele cenário de mudança. Minha esposa veio na frente em outubro com as crianças para começar a ajeitar as coisas aqui, que também tinha muita coisa para fazer. Eu fiquei lá cuidando dos clientes, da casa, da mudança, de tudo. E a dor na coluna, né, gigante, que eu tive que ficar um mês de cama. Mas após esse um mês eu simplesmente ofereci pelas dores do mundo, todas as dores, como ofereço até hoje, que ainda tenho por causa da queda 2 hérnias, né? Ainda tenho algumas dores, mas nenhuma dor é maior do que a de Jesus na cruz, né? E ele sofreu por amor de nós. E é pelo amor que ele tem por mim que eu entrego o meu sacrifício, as minhas dores no colo dele e de Nossa Senhora. E aí foi tudo tão maravilhoso, a mudança veio, e quando chegou outra luta, porque aqui foi um recomeço, aqui foi sendo um recomeço. Chegamos, a minha sogra, uma mãe que Deus trouxe na minha vida, que eu tenho um carinho e um apreço gigante, ofereceu ali uma parte do terreno, com uma medida de uns 9 por 7, mais ou menos, para me construir ali, né? E eu orei a Deus, Deus me deu o desenho de como tinha que ser construído. Era um galpão grande, de 6,60 metros de altura, com 2 mezaninos, né? E eu comecei ali do alicerce. Eu, como ajudante de pedreiro, com a coluna toda quengada, mas por causa da ordem que Deus tinha dado, eu falei, bem, ele já sabia tudo isso, eu vou enfrentar. E eu e a minha esposa começamos a orar, pedindo para ela a direção aonde deveríamos servir, e o Senhor veio e confirmou que tinha que ser aqui na Glória. Foi até engraçado, que quando eu vim com a minha esposa a primeira vez, que ela já estava vindo aqui na Glória, que ela morou aqui quando era criança, e hoje a gente já mora lá para o lado do Janguruçu. E eu falava para ela, não, Deus acho que não vai querer aqui. É muito bom, a espiritualidade, a acolhida dessa igreja é incrível, é como eu tinha lá na Santo Antônio. A Santo Antônio também era muito esse carinho de abraçar, né, de envolver, de você sentir em casa. E eu senti isso aqui na Glória, mas aí eu falava para ela, nossa, a gente está menos de 5 minutos lá da Hesed, né, eu acho que Deus pode querer a gente ir lá, vamos lá visitar e tal. Aí a gente veio 1, 2, na terceira vez, numa consagração, o Senhor sempre nas consagrações sopra o meu coração. E ele falou, procura o pároco para ser seu diretor espiritual. E eu sabia que depois dessa ordem, aqui é o meu lugar. E aí o Senhor tinha me dado a direção de procurar o Padre Elano, partilhar com ele a minha história, a ordem de Deus, o serviço que ele mandava eu fazer aqui, né? Aí eu trouxe a carta de recomendação como ministro da palavra, e aqui eu também fui investido como ministro da Eucaristia. Aí o Senhor foi movendo a graça dele e nos revelou, e eu vim com o Padre Elano, conversei, aí eu entreguei a carta, né, de recomendação ao Fernando, ele me deu as primeiras instruções. Aí aqui na Glória eu encontrei irmãos tão queridos como o Fernando, a Ana, né? Tantos outros, a Laís, tantos, se eu for citar, né? Porque aqui eu me senti numa verdadeira família, acolhido, amado, né? E aqui Deus tem uma missão. Estando aqui na Glória, eu fui tendo mais encontros com o Senhor, e o Senhor foi direcionando, onde eu comecei ali a fazer a investidura, né? A formação para MESC, para ministro, e foi muito engraçado, né? O jeito de Deus trabalhar. Eu cheguei no primeiro dia da formação, lá na Faculdade Católica, entrei, aí eu vi os irmãozinhos ali da Hesed, passei por eles, e o Espírito Santo falou ao meu coração,
dê carona para eles. Aí eu esperei o intervalo, voltei, cheguei lá e falei, olha, o Espírito Santo pediu para me dar carona para vocês. Aí anotaram o meu telefone, aí passou, acho que foi uma semana, passou um certo período, aí eles ligaram e eu comecei a dar carona para eles, né? E assim, foi uma experiência tão rica com os irmãozinhos da Hesed, até mando um abraço aí aos irmãos William, João Evangelista, José Maria e o Geraldo da Santa Cruz, né? E todas as irmãs. Foi um período de partilha, um período de oração. E aqui em Fortaleza, eu falo muito para minha esposa, aqui tem uma espiritualidade que em São Paulo tem, mas aqui é como se fosse um berço de carismas, de dons espirituais. E é muito lindo, né? E para vocês conseguirem entender um pouco mais o mistério entre eu e a minha esposa. A minha esposa, ela serviu por 7 anos consagrada numa comunidade aqui de Fortaleza chamada Rabone de Maria. Lá era ministeriada em cura, libertação, né, e faziam orações com imposição de mãos. E um dia os servos estavam ali recebendo as orações com imposição. Aí ela recebeu a oração e o servo que estava orando sobre ela pela ação do Espírito Santo falou para ela, isso 7 anos antes de me conhecer, falou para ela assim, Deus manda você rezar um mistério do terço todos os dias pelo seu marido. Aí ela pensou, né, no pensamento, ela vai, eu não sou nem casada. Aí Deus, através do céu, falou, e Deus manda dizer que por mais que você diga que não é casada, Deus já separou teu marido e já te casou desde a fundação do mundo. Isso, para mim, é um grande mistério, né? Aí o servo ainda falou, porque o demônio está tentando matar de todas as formas o teu marido. E realmente, desde a minha infância, né, eu sempre tive muitos livramentos de Deus, muitos cuidados. Quando criança, assim, uns 8 a 10 anos, caí por 2 vezes de um sobrado, né, do sobrado de casa na vizinha, tinha, sei lá, não sei a altura de lá, mas é aproximadamente também uns 5 metros, né, e quando criança nunca quebrei nenhum osso. E já na fase adulta, né, eu comprei moto e eu estava com uns 19 anos, sofri uma colisão de um carro lateral à moto, foi tão rápido essa colisão que lançou a moto assim a uns 5 metros de distância e eu fiquei caído, o carro deu PT, a moto também, a pancada foi tão forte como se tivesse sido cortada a moto assim com uma faca ao meio, cortando a bengala, o motor, os pistão, e eu ali, né, sem entender todo aquele mistério. E ali foi livramento de Deus, com certeza, mas na época eu não reconheci isso. E esse ataque de suicídio, de tristeza, né, que beira a depressão. E eu não sei de onde veio isso, mas eu sei que tudo isso é ação do espiritual, do plano espiritual, que devemos sim procurar o sacerdote, devemos procurar o Senhor e devemos sempre também procurar os profissionais da área de psicologia para ir ser amparado pela medicina. Mas nunca, nunca suporte as dores sozinho. Sempre partilhe com pessoas de Deus, pessoas da igreja, o padre, não todos, mas aqueles que você tem confiança. Bem, a minha esposa, desde que eu retomei a casa do Senhor, né, lá em São Paulo, que Deus mandou servir na Santo Antônio, a minha esposa já estava nessa igreja, já estava lá, e Deus moveu ela lá para ser catequista de adultos, né? Catequista não, perdão, crisma. Ela fez a crisma para adultos lá, né? E foi uma bênção. Deus tocou o coração dela também lá para fazer retiro. E assim a gente foi se movendo conforme Deus ia mandando. A gente servia junto lá. Só que assim, a igreja é sempre aquela história, tem muito serviço e poucos operários, né? E lá necessitava bastante, a gente começou a dizer sim, e a gente se viu em muitos momentos, tanto com o trabalho, que a gente tinha que trabalhar bastante para sustentar a casa, tanto eu e ela, e também na igreja. Então a gente acabou meio que negligenciando com o primeiro ministério, domiciliar a família.
E após essa ordem de Deus, a gente vinha aqui, né, para Fortaleza, de eu estar aqui servindo na Glória. A minha esposa sempre está vindo comigo nas missas, né, sempre está participando, mas no momento ainda não serve aqui na Glória, porque ela falou, no momento eu estou sentindo o chamado para catequizar os meus filhos, né? Mas ela já tem falado, olha, eu estou com desejo de ir nos grupos de oração. Eu falei, vá. E é muito engraçado, né? Porque a Glória está reunindo muitas pessoas que ela conhecia, que é uma grande amiga dela que serviu junto com ela lá na Rabone de Maria, que está servindo aqui, que participa aqui. E a Glória está sendo um grande centro de evangelização. Porque o que eu vejo da Glória no plano espiritual? Que o Senhor escolheu a Glória, a Igreja da Glória, para unir dons, quase como ali em Pentecostes, né, que foi derramado o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a mover os seus dons de acordo com a vontade dele. E para que esses dons? Nada mais é para servir ao Senhor. A gente, no nosso nada, né, somos sempre aquele operário inútil, não fazemos nada além do que deveríamos fazer diante do Senhor. Ele nos ordena e a gente vai e faz. E assim tem que ser a nossa visão, né? O nosso amor, a nossa entrega, a nossa renúncia. É sempre o Senhor. É que nem eu estava vendo no meu diário que eu faço aqui, espiritual, eu escrevo, e aí tem uma frase que eu escrevi já há algum tempo, né? Que eu disse assim, tudo se inicia na vontade que brota de um coração sedento de Deus. Mas é necessário que a intenção corajosa de se entregar à plena vontade de Deus, todos que o fazem não desejarão outras coisas além do Senhor. Então tem que ter essa decisão de se entregar à vontade do Senhor. E as demais coisas ele vai colocando, ele vai conduzindo, ele vai capacitando, ele vai operando a vontade dele sobre cada um de nós. Né? E independente do dom que ele derrama em cada um de nós, é sempre para a glória dele. Nunca é para o dom ser sozinho, porque sozinho ninguém nunca vai fazer nada. Deus une dons na comunidade para servir a ele. Todos os dons de Deus são lindos, assim como todas as pessoas são especiais. Vocês que às vezes estão assistindo e não se sentem especiais, ou se sentem sozinhos ou abandonados, não permita que o demônio trabalhe isso no coração de vocês. Saiba que Deus é como aquela história do filho pródigo, que saiu para o mundo, gastou seus bens, foi em meio ao pecado, em meio a tudo, até que ele se sentiu no poço, no vazio total. Decidiu voltar para a casa do pai. O pai não rejeita os seus filhos, nunca. Pelo contrário, o pai, como no filho pródigo, estava sempre esperando no caminho de braços abertos, para acolher, para amar, para fazer novo todas as coisas. Ele quer colocar uma nova veste, ele quer fazer festa e dizer a todos que o filho que havia se perdido foi encontrado e o filho que morreu voltou a viver. Esse sou eu, né? Diante do meu retorno para a casa do Pai, diante de tudo que Deus tem operado na minha vida, né? E assim como naquela canção Serei Tudo, né, que é muito conhecida aqui na Glória, mas talvez nem todo mundo conhece, que diz, se me queres nada, eu serei nada, se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor para mim. E aí vem a sua oferta, né? Eu te oferto minha vida, os meus desejos mais profundos. Quero fazer tua vontade, pois ela é o meu céu. É fazer a vontade de Deus aqui na terra, que vai garantir o nosso céu. É fazer a vontade de Deus aqui na terra, que seremos plenos aqui mesmo. Colheremos já os frutos nessa vida presente, mas os maiores frutos colheremos na eternidade. Por isso que Deus está esperando, né? Que você se abandone totalmente nele, confie totalmente nele. Eu tenho muitas coisas lindas para contar de Deus, muitas coisas que às vezes as palavras é difícil traduzir porque é espiritual. Quando você abre o seu coração, nem tudo consegue ser traduzido pela palavra, mas é pelo sentir, é pela alma, porque Deus toca lá no fundo. Assim Deus chama cada um de nós. Vem,
Ele te espera de braços abertos. Se você já passou por alguma experiência que fortaleceu a sua fé, superou desafios através da espiritualidade ou presenciou milagres em sua vida, convidamos você a compartilhar o seu testemunho conosco.